Olá, queridos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo da nossa aula. A nossa aula de hoje vai falar sobre geografia, que tem como tema para a aula o que é um mapa. E esse detalhe vai estar dentro do conteúdo cartografia. Vamos então iniciar a nossa aula. É muito comum a gente e outras pessoas nos perguntarem como que a gente pode fazer para chegar em determinados lugares. Então a gente se pergunta, aonde é que fica o shopping? Como que eu faço para chegar até a sua escola? Qual o caminho que é o melhor para eu poder chegar mais rápido até o centro, para poder visitar o Teatro Amazonas? Ainda, tu quer jogar bola com teu amigo na quadra esportiva lá do bairro dele e o teu amigo vai passar as instruções. Ele vai te dizer qual é a rua, qual é o melhor ônibus, quais são os pontos de referência para você poder chegar até aquele lugar. Como é que eu posso, então, explicar de forma mais fácil, além de eu falar? Porque, às vezes, quando a gente fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Como é que eu posso fazer de forma mais rápida? Através de um mapa. Então, o que vai ser o mapa? O mapa, ele vai ser a representação gráfica da superfície terrestre. E ela vai servir como orientação e localização de objetos, pessoas, cidades, estados, países e até mesmo de continentes, porque tudo isso vai estar dentro de um espaço geográfico. Então a gente tem aqui um mapa político do Brasil. O que eu vou conseguir localizar dentro desse espaço, desse mapa? Eu vou poder localizar quais são os estados, eu posso identificar quais são os estados e como eles estão distribuídos. Eu posso ainda verificar ali embaixo, vocês estão vendo aquele quadrado? Aquele quadrado ali é a legenda. Aquela legenda ela contém as informações de que estão espalhadas ao longo dessa imagem. Então, a representação gráfica do mapa, né, que vai fazer parte da cartografia. Então, a gente vai ter aí várias informações dentro dessa imagem que vão fazer a gente se localizar dentro do tema do mapa político do Brasil. Só que, além do mapa, outras representações gráficas também são utilizadas para nos passarem informações, que é o caso da tabela e do gráfico. Aqui ao meu lado já aparece para vocês a tabela, que vai ter o título, que é o casos confirmados da Covid-19 no estado do Amazonas até o dia 8 de agosto de 2021. Aqui foram selecionados alguns municípios do nosso estado. E ao lado tem a quantidade de pessoas que testaram positivo para o vírus da Covid. Por exemplo, aqui em Careiro da Várzea, eu tenho informação de que 1.020 pessoas, até o dia 8 de agosto, chegaram a contrair o vírus. Então, é uma representação gráfica. Dados foram coletados pela Fundação de Vigilância Sanitária, a FVS, e eles conseguiram disponibilizar essas informações numa tabela. Ou também, como a gente vai verificar agora, num gráfico. O gráfico também vai trazer informações diferenciadas. Aqui, por exemplo, ele dividiu a população do estado do Amazonas por sexo. Então, em azul, o sexo masculino e em rosa, o sexo feminino. Eu ainda tenho, olha só, cada barrinha vai identificar uma faixa etária. Então, a primeira lá de baixo, eu vou ter até 5 anos. Quantas crianças até 5 anos conseguiram contrair o vírus da Covid-19? Aqui eu tenho essa informação. O que a gente pode ler ainda, olha só, que aqui no meio, dos 30 até os 49 anos, eu tenho a maior quantidade da população do Amazonas que chegou a testar positivo para o vírus da Covid. Então, essas informações estão representadas para a gente em formas gráficas. Então, mapas, tabelas e gráficos vão trazer essas informações. E cabe a gente analisar cada ponto para que a gente possa ler e interpretar corretamente esses gráficos. Então, a cartografia, ela vai coletar dados técnicos, científicos e até mesmo dados artísticos para que se possa, de alguma forma, representar graficamente, através dos mapas, através das tabelas e também de gráficos. E existem outros que mais para frente a gente vai estudar. A gente chegou no momento, agora que a gente vai falar mais sobre o mapa, porque esse é o nosso tema da nossa aula. Então, para que a gente possa já iniciar, assim, pensando em como os mapas foram pensados, a gente vai assistir uma curta animação que vai apresentar para a gente um pouquinho sobre a história dos mapas. Vocês sabiam que desde os tempos mais antigos as pessoas representam o espaço? Diversos mapas foram criados ao longo dos séculos, antes mesmo da invenção do papel. Por exemplo, no século VI a.C., alguns mapas eram feitos de argila,
Já o primeiro mapa a representar o território brasileiro é chamado de Terra Brasilis. Nesse mapa estão presentes algumas iluminuras, que são desenhos de elementos da paisagem e retratam o cotidiano da época, além de servir para enfeitar o mapa. O modo como as terras foram sendo representadas ao longo do tempo foram sendo modificadas, como no Planisfério do Cantino de 1502 e mais tarde no Planisfério de Antônio Sanches de 1623. Atualmente, os mapas são elaborados mediante a utilização das mais variadas tecnologias e recursos, como computadores, fotos aéreas e imagens de satélites e radar. Diversos profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento trabalham na elaboração desses mapas, como podemos observar no planisfério atual. Como a gente acabou de observar nesse vídeo, é muito importante para as pessoas conseguirem representar o espaço geográfico em um local, em um mapa, porque eles vão conseguir se orientar e se locomover mais fácil. Então, desde lá da argila, até mesmo mapas em couro e pele de animais, como nos dias de hoje, a gente consegue produzir um mapa a partir de imagens de satélite. Mas como é que as pessoas fazem para poder colocar o espaço geográfico nosso ao redor caber dentro de um papel? Eles vão utilizar a escala. E o que vai ser a escala? A escala cartográfica, ela vai indicar quantas vezes um determinado espaço geográfico foi reduzido para poder caber no papel. Já sabemos que a escala ela vai indicar quantas vezes o espaço real foi reduzido para poder caber naquele papel. E ela sempre vai estar presente em mapas, em projetos cartográficos, em projetos arquitetônicos. Você pode verificar lá na planta do teu condomínio ou da planta da tua escola, a planta da tua casa, que ela vai indicar para a gente quantas vezes a realidade chegou a ser reduzida para poder caber e projetar, então, o local a ser construído. E como é que ela vai estar representada? Nessas duas formas. Ou ela vai estar em escala aqui, ó, numérica, ou em escala gráfica. Por que ela vai ter esse 2 pontos, 500 mil? Porque a cada 1 centímetro, olha só, vai representar na realidade 500 mil centímetros. E a mesma coisa em informação está escrito aqui embaixo. A cada 1 centímetro eu vou ter equivalente a 5 quilômetros. Por que é a mesma coisa? Porque 500 mil centímetros equivale a 5 quilômetros. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho informando no mapa quantas vezes aquele determinado local foi reduzido para poder caber ali no papel. Conseguimos, então, determinar que o mapa ele vai ser uma representação reduzida do espaço real. E que ele vai funcionar como um texto, que a gente deve ler e interpretar as informações que estão ali. E como é que a gente consegue fazer, então, a leitura de um mapa? A gente vai utilizar os principais elementos que a gente vai encontrar agora. Os principais elementos de um mapa são o título, que vai indicar qual é o assunto que está sendo tratado, nesse caso, Amazonas. Então, a gente vai ver informações sobre o estado do Amazonas. Seguindo, a gente vai verificar a legenda. A legenda ela vai estar ali representados todos os símbolos que estão ao longo do mapa. Então, eu sabendo qual é o símbolo, eu sei o que ele representa. Seguindo, eu tenho a escala, que vai indicar quantas vezes o espaço real foi reduzido para caber no papel. No caso, o estado do Amazonas, neste mapa, foi reduzido em cada 1 centímetro, vai representar 80 quilômetros de realidade. E fechando não, mais um elemento principal é a rosa dos ventos, que ela vai indicar a direção que esse mapa deve ser lido para poder compreender e se localizar corretamente no espaço geográfico. E agora sim, o último elemento que a gente vai verificar é a fonte, que vai indicar a origem da informação para poder ser produzido esse mapa. No caso aí, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Um dos elementos que compõe o mapa, que é o último da nossa aula, é o chamado legenda. Então, as legendas elas vão trazer símbolos que são chamados de convenções cartográficas. Esses símbolos são divididos em 3 categorias principais, de pontos, linhas e em área. Os pontos geralmente indicam cidade, estado, município, os países. Já o em linha, aqueles que formam um caminho, então um rio, uma rua, uma avenida, até mesmo ferrovias. E o último, que é em área, então uma represa,
né, um lago, que são águas contidas. Então, ali a gente vai poder representar esses espaços através da área. Vamos agora praticar os nossos conhecimentos com o nosso aplicando. Para então, no nosso aplicando, testar os nossos conhecimentos, trouxe para vocês uma questão com um mapa. E esse mapa a gente vai ter aí, ó, várias questões para falar sobre ele, que a gente aprendeu ao longo de nossa aula. Vocês têm aí, observe atentamente o mapa e responda. Observe o mapa, as informações que ele está apresentando para vocês, para que a gente consiga responder a primeira pergunta. Letra A, qual é o título do mapa? Vocês já conseguem identificar o título? O título vai vai tratar sobre o assunto. O que esse mapa está tratando para a gente? Ele traz para a gente o assunto da Amazônia Legal 2020. Esse é o título do mapa. Seguindo a pergunta B, qual é a escala do mapa? Então, aí eu vou buscar, vocês lembram de escala numérica, escala gráfica? Ela está aqui embaixo, olha só, é uma escala gráfica. Qual é o valor que ela vai apresentar para a gente? Que 1 centímetro do papel vai equivaler a 95 quilômetros de realidade, tá bom? Então, o mapa ele foi reduzido a cada 1 centímetro, 95 quilômetros do espaço real. Seguindo, letra C, cite 4 capitais brasileiras que aparecem no mapa. Então, aí vocês têm que fazer uso de 2 informações. Buscar na legenda qual é o símbolo que identifica a capital e buscar esse símbolo e ao lado vai estar o nome dessas capitais. Eu vou destacar aqui algumas. Porto Velho, Manaus, Belém e Palmas. Talvez vocês tenham identificado outra, não tem problema, desde que esteja com o símbolo da capital estadual, tá bom? Seguindo, a gente tem a última questão. Quais itens aparecem na legenda do mapa? Aí a gente vai buscar identificar a legenda. Nós já identificamos que a legenda está aqui. Quais são, então, esses itens que aparecem? O primeiro é o símbolo de uma bolinha verde que diz que é capitais estaduais. Então, cada vez que tem uma bolinha, eu vou estar indicando uma capital estadual. Seguindo, eu tenho uma linha verde escura que vai determinar a área, o limite da Amazônia Legal 2020. Então, todo no mapa, o que for marcado pela linha verde escura, eu vou estar determinando o limite da Amazônia Legal 2020. E o último item da nossa legenda é uma cor verde mais clara, os municípios da Amazônia Legal. Então, tudo aí o que está colorido de verde claro, ele faz parte dos municípios da Amazônia Legal 2020. Então, como é que a gente conseguiu verificar essas informações no mapa? Porque a gente conseguiu identificar quais são os elementos que compõem. Então, título, a orientação desse mapa, a legenda, qual é a escala do mapa. E todos esses itens são importantes para realizar a leitura e interpretar corretamente as informações que estão no mapa. Ao longo de nossa aula de hoje, verificamos o que é um mapa e por que eles são importantes meios de comunicação. Neles são colocadas representações de lugares no espaço, de locais no espaço. Então, informações que a gente vai interpretar, ler e interpretar. Ele vai apresentar características selecionadas de um determinado lugar. Então, a gente vai ler essa informação que o mapa traz para que a gente possa compreender, interpretando aquele assunto. Por isso, existem diversos tipos de mapas que vão abordar os elementos humanos e também os elementos naturais do espaço geográfico. Conversamos também sobre os principais elementos que vão compor o mapa. E esses elementos é que vão ser responsáveis por colocar para a gente as informações para que a gente possa ler e interpretar o mapa. E esses elementos são o título, a legenda, a escala e a orientação. A gente conseguindo, então, compreender cada um desses itens, a gente consegue ler com mais facilidade para saber qual é o assunto que está sendo tratado naquele mapa, naquela representação gráfica. Finalizamos aqui mais uma aula do Contraturno Digital. Até a próxima!